Fala pessoal, tudo bem? Estamos com um cenário novo aqui, comprei um quadro gigante, deu um trabalhão para trazer, mas agora vai ficar tudo mais fácil. A gente vai continuar aqui nosso estudo de geometria analítica. Vimos aí na última aula o estudo dos pontos, começamos a ver o plano cartesiano, a ideia é que todo ponto tem que trazer coordenadas de x e de y, e que esses pontos ele tem uma certa distância. Se você colocar dois pontos, essa distância lembra Pitágoras, que a gente consegue uma fórmula com isso. E vimos que no meio, entre a distância entre esses dois pontos, a gente tem um ponto médio, que é a média das coordenadas, média de x, média de y. E se você for desenhar um triângulo, para facilitar, a gente consegue achar a geratriz desse triângulo, que seria o baricentro, que seria aí a encontro das medianas desse triângulo de forma muito simples, fazendo a média dos vértices, das coordenadas dos vértices. Então nosso estudo agora vai se tratar das retas. Para você construir uma reta, você precisa de no mínimo dois pontos. Então vamos supor que você tem esses dois pontos aqui, você já consegue fazer uma reta aqui. Qualquer dois pontos que você tiver, forma uma reta em qualquer lugar. Vamos supor que você tivesse outro ponto aqui. Esses dois pontos formam uma reta para cá, esses dois pontos formam uma reta para cá, esses dois pontos formam uma reta para cá. Ou seja, só de ter dois pontos para construir uma reta é o suficiente. Só que a minha questão é, e se eu tiver três pontos? Por exemplo, esses três pontos. Como eu sei se eles estão participando da mesma reta ou não? Se eles estão alinhados ou não? Porque eu sei que esse ponto aqui de cima está totalmente fora do conjunto desses dois aqui. Ou desses três juntos. Então ele está totalmente fora. Mas se eu não tivesse o desenho, se eu não tivesse recursos, se eu tivesse apenas as coordenadas, o que eu consigo me dizer matematicamente? Aliás, o desenho está até parecido, mas o que eu consigo me dizer matematicamente que esses três pontos estão alinhados e fazem parte da mesma reta? Então a questão é a seguinte. Para saber se eles estão alinhados, a gente vai usar o recurso do determinante. A gente vai pegar as coordenadas deles, dos pontos. Então a gente pega a coordenada do x aqui, do ponto A, pega o xa, o ya, pega a coordenada aqui do xb, yb, e pega a coordenada aqui do ponto C, xc e yc. Com isso aqui a gente vai construir uma matriz de 3 por 3. Até agora a gente tem uma matriz aqui de 3 linhas por 2 colunas. Mas para fazer determinante, a gente precisa ter matriz quadrada, ter a mesma quantidade de linhas com a mesma quantidade de colunas. Uma das propriedades do determinante fala que se você completar uma coluna toda com 1, você não altera o determinante dela. Então é meio que assim uma forma de roubar, porque aqui a gente está mexendo com um plano aqui que é x e y só. Se eu estivesse mexendo com tridimensional, poderia até completar com x, y, z aqui. Só que aqui é só uma forma de roubar para poder construir essa matriz aqui para poder fazer o determinante, enchendo essa coluna de 1. Então feito isso aqui, a gente faz o determinante. Determinante, o códigozinho é barras. Matriz, a gente usa o colchete, mas o código para determinante é barra. Isso tudo, o determinante desses três pontos, ele tem que dar 0. Se o determinante desses três pontos der 0, ok, eles estão alinhados, fazem parte da mesma reta. Então não é qualquer ponto. A gente viu que se eu pegasse esse ponto aqui, colocasse as coordenadas dele aqui e fizesse o determinante de tudo aqui, não daria 0, daria diferente. Então a lei é essa, o determinante dos três pontos tem que dar 0. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu te dei esses três pontos aqui, ponto 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6. Quero saber se eles pertencem à mesma reta ou não. Então, a gente pega o determinante desses pontos, constrói a matriz primeiro. Então, vem aqui, pega o primeiro ponto, 1 e 2, completa com 1. Pega o segundo ponto, 2 e 4, completa com 1. Pega o terceiro ponto, 3 e 6, completa com 1. Fecha aqui. Aqui independe, na hora de construir a matriz, você pode colocar o ponto em qualquer lugar. Você pode colocar, por exemplo, o 2 e 4 como se fosse o último aqui. Pode colocar o 3 e 6 como se fosse lá no primeiro. Não faz diferença. O que importa é que esse resultado todo tem que dar 0 para falar que eles estavam alinhados ou não. Então, lembrando como é que faz determinante, a gente repete aqui as duas primeiras colunas. 1, 2 e 3, 2, 4 e 6. Traça para a gente a diagonal principal, que é vir para cá, e os números têm que estar multiplicando entre si. Então fica 1 vezes 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 1 vezes 3, 6, mais 1 vezes 2 vezes 6, 12. Aqui a gente faz agora a diagonal secundária, e o resultado dela tem que colocar o sinal contrário. Então 3 vezes 4 vezes 1 é 12. Coloca o sinal contrário, menos 12. 6 vezes 1 vezes 1 é 6. Coloca o sinal contrário, é menos 6.
1 vezes 2 vezes 4 é 4, coloca o sinal contrário, é menos 4. Então aqui fica bem claro que tudo vai se cortar aqui. Então isso tudo vai dar zero. Então esses 3 pontos fazem parte da mesma reta, tá? Porque o determinante entre eles deu todo zero. Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que agora eu quero saber qual que é o valor da minha ordenada aqui desse ponto para que esses 3 pontos sejam alinhados. Ou seja, uma incógnita, vai virar equação. Eu preciso saber qual que é o valor dela para que esses 3 pontos sejam alinhados. Então você vem na sua cabeça, ó, para estar alinhado, tem que fazer o determinante entre eles, o determinante tem que dar zero. Então vem e começa a escrever a matriz. Vai ficar assim, 2 e menos 4, completa com 1. 5 e menos 20, completa com 1. 1 e y, completa com 1. Então apareceu uma incógnita e esse determinante tem que dar zero. Ao aparecer a incógnita, eu sempre tenho que pensar numa igualdade. Por isso que eu tenho uma igualdade aqui igual a zero. Porque a incógnita ela aparece ali como equação. A equação precisa de uma igualdade. Então, a gente faz aqui o determinante. Repete as duas primeiras colunas. Puxa aí para a minha diagonal principal. 5 menos 20 vezes 1. Perdão, 2 menos 20 vezes 1, menos 40. Menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. 1 vezes 5 vezes y, mais 5. Y. Puxa agora a diagonal secundária com o sinal trocado. Menos 20 vezes 1 vezes 1 é menos 20, troca o sinal. Y vezes 1 vezes 2 é 2y, troca o sinal. 1 vezes 5 vezes menos 4 dá menos 20, troca o sinal, mais 20. Isso tudo tem que ser igual a zero para atender a condição. Eu já estou te afirmando que esses 3 pontos estão na mesma reta. Só que eu preciso só saber o y para que isso dê certo. Então, ao te afirmar que eles pertencem à mesma reta, já estou igualando a zero. Então, você vem e completa a equação. Soma aqui, ó, 5y com menos 2y, 3y. Menos 40 com mais 20 dá menos... Aqui, ó. Mais 20, 40. Com menos 40, 100. Corta aqui. Com menos 40, 100. Zero. O menos 4 você passa para o outro lado. Vai ficar mais 4. Então o seu y aqui vai dar 4 terços. Não tem problema da fração, não tem problema da decimal, negativo, não importa. É só uma coordenada. Tudo bem? Ela só tem que existir. Então se tivesse dado tipo 4 sobre 0, não faz sentido. Então, esses são a primeira parte da aula de hoje. Vamos para outra. Outra coisa que a gente tem que saber que é o coração dessa parte da geometria analítica. Juntamente com o ponto e distância entre os pontos ali, plano cartesiano, o coração da parte da geometria analítica é o que a gente chama da equação geral de uma reta. Por quê? Porque isso aí vai te dar recursos para poder brincar com outras coisas, te dar ferramentas para poder descobrir certos padrões. Então vamos supor que eu quero saber que esse ponto aqui, branco, ele faz parte ou não dessa reta que é formada por esses 2 pontos aqui. Eu quero saber se ele se encaixa ou não. A gente viu que se eu fizer o determinante desses 3 pontos aqui e der zero, vai encaixar. Mas vamos supor que em vez de eu chutar o ponto, eu tivesse alguma forma de deixá-lo mais visível, mais nítido, tipo assim, vou prever qual ponto. Porque se eu quero saber um próximo aqui, ó, e esse ponto aqui, será que ele se encaixa ou não? Ou seja, eu quero encontrar uma fórmula, uma equação para que eu sempre consiga prever quais pontos que se encaixam nessa reta. Eu posso ter infinitos pontos nessa reta, então eu quero saber quais são exatamente eles através de uma fórmula. Então a gente vai usar a equação geral. Então o que a gente pega? A gente precisa de no mínimo a informação de 2 pontos. Sabendo 2 pontos já é o suficiente. Se eu souber 3 pontos dessa mesma reta, tranquilo, mas eu preciso saber no mínimo 2. Então a gente vai generalizar. Se eu vou generalizar, vou fazer uma fórmula, formular uma fórmula. Então olha, pega 2 pontos, xa, y e o a e o b. Coloca eles na condição. A condição é que eles estejam, que o determinante deles é zero. Só que eu vou pegar um terceiro ponto aqui e vou padronizar. Como é uma fórmula assim, para qualquer ponto, então eu posso colocar um x qualquer e um y qualquer. Porque eu estou aqui padronizando, estou deixando assim. E se eu escolhesse um x qualquer e um y qualquer? Ele encaixaria ali na sua fórmula e você encontraria um certo valor para ele. Então, ao padronizar, coloquei coisas genéricas. Fórmulas para coisas genéricas. Então, pega esses 3 pontos. Esse aqui são informações numéricas, que o exercício vai te dar em números. A gente só vai fazer uma fórmula para ele. Esse aqui é uma fórmula, é um ponto qualquer. É um ponto que você quer achar ou você está ali formulando a ideia dela. Então pega o determinante entre esses pontos. Forma a matriz. XA, YA, 1.
xb, yb, 1. E aqui, ó, x, y, 1. Porque no meio do exercício, isso aqui vai vir numericamente, esse aqui não. Isso tudo tem que ser igual a zero. Ao fazer o determinante dessa parada e tudo mais, você vai encontrar um padrão desse tipo assim, olha. A, x mais b, y mais c igual a zero. Esse A, esse B, esse C, a gente chama de coeficientes. São números mesmo, que quando você coloca os números aqui, dá as continhas, contaiada toda, você vai chegar nisso. Mas tem que ter um x, tem que ter um y, porque isso aqui é uma equação. Equação precisa de incógnitas. Nesse caso são até duas incógnitas. São os valores ali daquele ponto, do x e do y das coordenadas. Então você vai encontrar números, tá? Vamos clarear isso com números mesmo. Olha o exemplo. Pega uma situação assim, olha, eu tenho dois pontos, te dei aqui 2, 6, 3 e 8, e eu quero achar a equação geral da reta. O exercício fala assim, acha a equação geral da reta baseado nesses dois pontos. Então vem aqui, constrói o determinante, faz o determinante, né? Constrói a matriz aqui primeiro. Então pega o primeiro ponto, x é 2, y é 6, x é 3, y é 8, e como eu quero uma equação, tem que ter um x e um y lá, tem que ter letras. Esse resultado não vai me dar um número só, vai me dar números com letras, tá? Então vem e faz o determinante. Então olha, determinante pegando a diagonal principal, vai ficar aqui 16 mais 6x mais 3y, diagonal secundária 8x, então vai ficar menos 8x, 2y vai ficar menos 2y, e aqui 18 vai ficar menos 18, isso tudo tem que ser igual a zero, porque era a condição inicial. Então a gente vai reorganizar, junta x com x e y com y, 6x com menos 8x, vai ficar aqui menos 2x, 3y com menos 2y mais y. 16 com menos 18, menos 2, igual a zero. Então olha o que a gente encontrou aqui. A gente encontrou aquela fórmula que eu tinha falado antes. A ideia aqui é um AX mais BY mais C igual a zero. Então apareceu, tem que ter o X e o Y. E esses valores de A, B e C são valores dos números, os coeficientes. Quem multiplica o x aqui, ó, que é o a, fica menos 2, então o a é menos 2. O b aqui que está multiplicando o y é 1, 1 vezes y é 1. E o c aqui é menos 2. Então a resposta geral é isso aqui. A equação geral dessa reta aqui é dada por essa lei. Então qual que é a utilidade? Então vamos supor que você já tem alguma suspeita desse ponto aqui. Já sabe que o x dele vale, por exemplo, aqui, ó, mais para cá, 5. Tá, se ele vale 5, qual tem que ser o y dele para poder encaixar nessa reta aqui? Porque eu tenho infinitos pontos cuja coordenada x é 5, mas é um y específico, que é esse ponto em específico que toca nessa reta. Então você vem e substitui ele aqui para você saber qual que é o valor do y. Então dada a equação, a utilidade da equação é para isso também, para você achar qual o valor dos pontos que se encaixam nessa reta. Eu preciso ter uma suspeita já para usar só uma equação, porque essa equação tem duas incógnitas. Se ela tem duas incógnitas, eu já preciso saber a informação de uma. Se eu não tenho informação nenhuma desse ponto, eu preciso encontrar de algum jeito para que, através de uma informação, de um x ou de um y, eu já jogue e já utilize ela, tá? Então aqui a gente vai usar e colocar que o x vale 5. Então no lugar do x, coloca 5. Então vai ficar assim, menos 2 vezes 5 mais y menos 2 igual a 0. Menos 2 vezes 5 é menos 10 com menos 2, menos 12, passa para lá, fica 12. Então, o y é 12, ou seja, a coordenada desse ponto é 12 e só ela que se encaixa. Eu posso ter até um outro ponto x aqui, 5, por exemplo, ser 5 e 8 aqui. Mas ele não se encaixa nessa reta, porque eu achei a fórmula que se encaixa apenas nessa reta, que era formada inicialmente pelos dois pontos aqui. Então, a equação geral da reta, a ideia básica dela, é essa aqui. Então eu vou te dar vários exercícios para você pegar assim, ó, através de dois pontos, determine a equação geral.
ou através da equação geral, ache para mim se esse ponto pertence ou não à reta e ache a ordenada, ache a abscissa. De novo, ordenada abscissa eu estou frisando porque muitos exercícios falam desse jeito. Tá? Lembrando que a abscissa é o x, a ordenada é o y. Daquele ponto. Aqui, olha, vamos melhorar isso um pouquinho. Bom, a equação geral a gente sabe que é desse jeito. Só que eu posso deixar um pouco mais bonita, escrita de uma outra forma. Porque aqui eu estou pegando todas as letras de um lado e deixando zero de um outro. Posso deixar ela do jeito que a função gosta também bastante, que é a função do primeiro grau, que é isolar o y, deixar o x de um lado e o y do outro. Então, isola aqui para mim o x e o y. Vamos deixar o y desse lado aqui. Então vai ficar assim, by, passa tudo para o outro lado lá. Vai ficar menos ax e aqui menos b, menos c. O b aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Então ele vai dividir todo mundo. Então eu posso dividir cada um individualmente. Por b aqui, e aqui vai ficar por b. Tá feio, então a gente costuma escrever isso de um outro jeito. Esse menos a sobre b, a gente costuma chamar ele de mzinho. Então reescrevendo fica assim, y é igual a mzinho vezes x. Então esse menos a sobre b a gente chama de mzinho. E esse menos c sobre b, a gente chama ele de n. Então fica mais n, no qual n é menos c sobre b. Essa fórmula que a gente escreve assim, y igual a mx mais n, é o que a gente chama de equação reduzida. Ela fica um pouco mais bonita, um pouco mais assim, dependendo da situação, né? Porque às vezes pode parecer fração. Mas ela fica mais fácil para certos tipos de cálculos, tá? Então a equação reduzida é desse jeito. Ela fica até mais fácil para a gente poder analisar e construir retas e tudo mais. E analisar esses coeficientes, que eu tenho um coeficiente aqui que multiplica o x e esse coeficiente solto. Na verdade eles vão chamar assim, olha, esse m vai receber o nome de coeficiente angular. Coeficiente angular, que eu posso falar que ele é o valor do m, que é quem multiplica o x, que eu posso falar que ele é menos a sobre b, porque a origem dele é isso, o a lá da equação geral e o b também. Posso falar que ele é a tangente do ângulo que ele forma com a horizontal. Porque se eu pego numa reta aqui, no plano cartesiano, essa reta que eu formei, dado por essa equação, ela forma um ângulo alfa aqui. Se eu pego a tangente do valor desse ângulo, vai lá na tabelinha, consulta a tangente, vai me dar exatamente o valor que está multiplicando aqui também. Mas é. Então é a tangente desse ângulo. Isso tudo é o coeficiente angular. O que ele faz de responsável? Ele é responsável pela inclinação dessa reta. Então quanto maior for esse valor aqui, maior é a sua inclinação. Tanto que se aqui for negativo, então aqui a inclinação é negativa. Então ele fica decrescente assim. Então é importante, tipo assim, é bom saber a equação reduzida porque ela te dá informações de cara. Então só de saber que é negativo, você já sabe que é decrescente. Só de saber que é positivo, você sabe que essa reta é decrescente. E esse n aqui, ele recebe é um coeficiente também, recebe o nome de coeficiente linear. O n ele te dá exatamente o valor da ordenada, o valor do y, ou seja, o valor onde está tocando no eixo y. Então esse valorzinho aqui é o valor do n. Então vamos supor que aqui seja 4, então aqui nesse aqui está tocando no 4, no eixo y aqui, na vertical. Então vamos supor que aqui é menos 2, então aqui ele está tocando lá embaixo. Então a equação reduzida te dá dicas e tudo mais. A equação reduzida é idêntica, muito idêntica à equação do primeiro grau. Aliás, a função do primeiro grau. Em que y é igual a x mais b. É exatamente igual. O coeficiente angular, coeficiente linear e tudo mais. Só que aqui, lá na geometria analítica, a gente chama isso de m e de n, tá? E em vez de ser a e b, aqui a gente deixa para função. Mas é exatamente a mesma coisa. Só que às vezes uma análise ou outra é um pouco diferente, tá? Mas as ideias é a mesma coisa expressa. Então, é tranquilo. E como que eu acho a equação reduzida? Através da equação geral. Então, eu vou pegar dois pontos aqui, faz o determinante entre eles igual a zero, obtém a equação geral. Da equação geral é só isolar o y para poder achar a equação reduzida. Tá aí fazer alguma análise, que eu posso falar assim, ó, olha o exemplo. Só com essas duas informações eu já posso complicar a sua vida toda. Fala assim, olha, te deu ponto menos 4, 3, 5 e 10, e eu quero que você ache para mim
qual que é o coeficiente angular da reta formada que passa por esses dois pontos. Então, o coeficiente angular ele fica muito mais fácil de se achar quando você tem a equação reduzida. Para achar a equação reduzida, você precisa achar a equação geral. Para achar a equação geral, você pega esses dois pontos e coloca um determinante igual a zero. Então, esse aqui é o processo. Constrói a matriz. Menos 4, 3, completa com 1. 5, 10, completa com 1. Como eu quero achar uma equação, eu preciso completar com x e o y genérico aqui, coloca 1. Faz o determinante dele. Então, menos 4 aqui repete a coluna. 5x. 3, 10y, puxa as diagonais, puxa para cá, menos 4 com 10, menos 40, 3, 1x, 3x, 1, 5y, 5y, puxa as secundárias, x com 10, 10x, coloca menos, inverte sinal. Y, 4 menos 4, vai ficar mais 4y, e aqui, menos 15. Isso tudo igual a zero. Deixa junto o x e o y. Então fica aqui, ó, 3x com menos 10x, menos 7x, 5y com mais 4y, mais 9y, menos 40 com menos 15, menos 55. Achamos a equação geral, agora é só achar a equação reduzida. Passa o x e o 55 para lá, vai ficar assim, 7x mais 55. O 9 que está multiplicando o y tem que passar para lá dividindo todo mundo. É mais fácil deixar cada um separado com 9. Por quê? Porque aí fica fácil de enxergar quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x é o 7 nonos. Quem multiplica o x é o coeficiente angular, é o seu m. Então, o coeficiente angular dessa reta vale 7 nonos. Tranquilo? Então, essa é a parte grossa, a parte mais assim, da geometria analítica. A gente vai ter provavelmente mais uma ou duas aulas para terminar de ver esses conceitos, mas a reta e o grosso da reta está visto tudo aqui. Então, a ideia é fazer bastante determinante para poder fazer esse tipo de exercíciozinhos, tá? Fica aí a listinha. Então, até a próxima aula, galera.